Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana, dessa vez começando os trabalhos aí com o PET número 3, né, o PET volume 3, os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais. Essa a semana 1, né, o sexto ano aí. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o Egito Antigo, uma das grandes civilizações aí da antiguidade. Lembrem-se, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, se precisar falar comigo pode me procurar no Instagram. Pegue seu caderno e vamos juntos aí fazer as atividades dessa semana, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. O Egito Antigo, vocês já devem ter ouvido falar algumas coisas sobre o Egito, né? As pirâmides, as múmias, os hieróglifos, né? Que é a forma que eles escreviam. Então, tudo isso está presente aí em vários jogos, em filmes. Então, não é um assunto totalmente desconhecido de vocês. Vocês já devem ter visto alguma referência aí do Egito Antigo. Bom, tem uma frase, pessoal, do historiador antigo, né, o primeiro historiador que tem, que é o Heródoto, né, ele era grego, ele dizia o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que é uma dádiva? Uma dádiva é um presente. Então o que ele estava querendo dizer? Que o Egito ele só existia como civilização por causa da presença de um rio, que é o rio Nilo, né? Então o rio Nilo ele era de grande importância para os egípcios. A gente vai ver aí por que dessa importância. Aí eu trouxe uma imagem de satélite, né, que dá para ver aí o curso do rio e as cidades que nasceram aí ao seu redor. Pessoal, no Egito a gente tem o deserto do Saara, a gente vai ter aí as famosas caravanas de comerciantes que passavam aí pelo deserto, né? No meio do deserto, às vezes a gente encontra o oásis é esse lugar que tem água, que tem uma vegetação, que eles paravam aí para poder reabastecer, né, de água. A gente sabe que eles utilizavam o dromedário, o camelo, porque são animais que suportam, né, altas temperaturas e ficar muito tempo sem tomar água, beleza? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o Egito Antigo ele vai ser palco de uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Ele está localizado no nordeste da África, numa região desértica, cortada no sentido sul-norte por um estreito e fértil vale, por onde corre o rio Nilo. Então a gente tem aí o rio Nilo, né, e a gente tem aí esse pedaço aqui que chama delta do rio Nilo, e a gente tem aqui o deserto. Então o Egito Antigo vai surgir justamente aí nessa região. A vida às margens do Nilo era regada pelo ciclo das cheias, que ao voltar ao normal deixava o solo recoberto com um limo muito fértil, que facilitava a prática da agricultura. Então o que acontecia? No período de cheia, o rio ele vai encher e as margens dele vão ficar alargadas, né? Vai ir água para suas margens. E aí quando o rio voltava ao seu curso normal, aquelas margens que tinham sido inundadas, elas ficavam mais férteis. Então era muito bom produzir alimentos ali. Por isso era um dos motivos deles conseguirem produzir uma quantidade de alimentos suficiente para eles ali nessa região, ok? Pessoal, eu trouxe uma imagem para vocês a título de curiosidade. Olha só, essa imagem ela foi feita, né, em 2012 da Estação Espacial Internacional e observa as luzes das cidades. Vocês repararam que elas... eu mostrando no mapa. Vocês observaram que ela segue exatamente o curso do rio? Olha só, né? Então se a gente voltar aqui no mapa, a gente vai ver que é o curso do rio e olha como que as cidades foram crescendo aí, seguindo exatamente esse curso, ok? Bom, a civilização egípcia é formada por vários povos, né? Primeiramente, esses povos eram unidos, né? Eram clãs, eram pequenos grupos, que depois eles começaram a se unir e formaram o que a gente chama de monos. Depois, mais pra frente, a gente vai ter esses monos se juntando entre o Baixo Egito e o Alto Egito, e depois a gente vai ter aí eles dois se juntando e formando o Egito unificado, né? O Estado egípcio unificado, que vai ser governado pelo faraó, beleza? O faraó, pessoal, ele era quem governava o Egito e ele tinha os poderes aí sobre a sociedade. E uma coisa interessante é que o faraó ele era visto como um representante ou o próprio Deus na Terra, né? Então ele era um dos deuses, né, na Terra. Então por isso que ele tinha que ser respeitado de todas as formas. A sociedade egípcia ela vai ter várias camadas. A gente vai ter no alto o faraó, que é aquele que comanda, os nobres e sacerdotes,
soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Então há diversas formas de representar essa pirâmide, né? A gente vai ver um pouco mais dela na hora das atividades, beleza? Pessoal, como que é a economia do Egito? A economia do Egito, né, eles praticavam agricultura graças às cheias do rio Nilo, também criavam animais, pescavam, caçavam e também praticavam o comércio, buscando produtos que não tinham naquela região, ok? Pessoal, os egípcios eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Politeísta é aquele que acredita em vários deuses. Então a gente tem uma série de deuses, alguns deuses tinham forma humana, alguns tinham forma de animal, alguns tinham forma, por exemplo, de animal e humana, então tinha seres que tinham, por exemplo, que eles acreditavam que tinha cabeça de animal e corpo de um ser humano. E a gente vai ver, quando a gente estiver falando dos deuses, que para eles, os deuses, eles tinham sentimentos como as pessoas. Então os deuses sentiam raiva, sentiam inveja, ficavam tristes, só que eles tinham poderes, né? Então o corpo deles era feito de materiais especiais, as suas lágrimas podiam criar novos seres, né? Então a gente vai ver tudo isso aí nas atividades, beleza? Bom, pessoal, uma outra característica importante dos egípcios é o que a gente chama de mumificação, né? Então eles acreditavam que você tinha que manter o corpo da pessoa, porque depois a alma da pessoa poderia voltar para aquele corpo. Então eles desenvolveram aí a mumificação, né? Na mumificação eles retiravam todos os órgãos internos das pessoas, né? Tiravam todos os órgãos, o cérebro, né? Uma curiosidade é que muitas vezes o cérebro era tirado pelo nariz. Aí eles colocavam produtos para tirar a água, né, do corpo. Depois eles colocavam faixas para poder que o corpo, né, não apodrecesse. E os corpos dos faraós eram colocados nas pirâmides. As pirâmides nada mais eram do que túmulos. Eram os túmulos dos faraós, ok? Bom, pessoal, agora vamos às atividades aí. Número 1. Todos nós sabemos que o continente africano protagonizou o surgimento da humanidade. Lá foram encontrados os fósseis mais antigos do planeta e todas as pesquisas apontam para lá como o lugar onde tudo começou. Para além da origem da humanidade, a África também foi palco da construção de grandes civilizações. Entre as civilizações podemos destacar o Egito Antigo, sociedade que se organizou às margens do rio Nilo. Observe o mapa atual da África e o que destaca a região do Egito Antigo. Em seguida, responda as questões abaixo. Então, a gente tem uma imagem do continente africano, né, com os vários países, e a gente tem também a imagem 2 aí, com o Egito, né? O Baixo Egito, o Alto Egito, que depois se unificaram em Egito, né? O Egito Estado Único. A número 1. O que você sabe a respeito do continente africano? Então, essa é uma pergunta pessoal. O que você sabe aí sobre a África? Ok? Na letra B, você já ouviu falar do Egito Antigo? O que você sabe sobre essa civilização? Então agora também é uma resposta pessoal, você vai colocar o que você já ouviu falar sobre o Egito Antigo, ok? Na letra C, repare na imagem 2. Observe que o Egito Antigo era composto por desertos e que em sua geografia ganha destaque o Nilo, que é o rio mais extenso do mundo. No contexto do Egito Antigo, qual seria a importância do Nilo? Então, por que o Nilo ele é tão importante? Porque o Nilo, pessoal, ele vai possibilitar a prática da agricultura, ele vai possibilitar o transporte, o próprio consumo de água, né? Lembrando que era uma região desértica e o Nilo é que vai dar essas condições para que as pessoas vivam, né? Naquela região. Então, a importância do Rio Nilo é porque é o Rio Nilo que vai dar água para as pessoas consumirem e praticarem a agricultura, ok? Na letra D está perguntando o seguinte. Ainda sobre o rio Nilo, observe que as comunidades que compõem o Egito Antigo estavam localizadas nas margens do rio. Elabore hipóteses que possam justificar a organização dessas comunidades nas margens do rio. Por que as pessoas viviam às margens do rio? Por quê? Porque as melhores terras, as terras mais férteis, estavam ao redor do rio, né? Lembra lá que no período das cheias enchia de água e depois voltava e as pessoas plantavam lá? Então, por isso que as pessoas viviam às margens do rio Nilo, ok? Porque as melhores terras estavam lá para melhor utilização da água também. Número 2. A sociedade do Egito Antigo era organizada em classes de pessoas que se agrupavam de acordo com a função que desempenhavam. Abaixo, temos uma pirâmide com a representação social de cada grupo.
Com a ajuda de seu livro didático ou pesquisando na internet, complete os espaços com os segmentos correspondentes. Como eu falei para vocês, a gente tem várias formas de representar. Então aí tem uma pirâmide e está pedindo para vocês colocarem os nomes de cada uma dessas partes. Ok? Então aí, ó, o número 1 é o faraó. Número 2, funcionários do governo, nobres e sacerdotes. Número 3, soldados. Número 4, escribas. Número 5, comerciantes. O número 6, artesãos. E o número 7, agricultores e escravos. Então, esses aí são os componentes da pirâmide social egípcia. Beleza? Agora, pessoal, tá pedindo para vocês preencherem um quadro colocando a camada social, quem eram os integrantes dessa camada social e as informações, as suas funções, né? Então a gente vai colocar aí quem era, qual camada social que era, quais eram os seus integrantes e a sua função. Então, vamos lá. O faraó, né? O faraó, a primeira camada, e ele era o quê? O faraó era um deus na terra, a autoridade suprema do Egito. Então, esse aí é a número 1. A número 2, funcionários do governo, nobres e sacerdotes. Então eram o quê? Membros da família real, nobres e sacerdotes que auxiliavam na administração e cuidavam da religião. Então, a função deles aí, auxiliavam o faraó na administração e também cuidavam da religião. Próximo, soldados, né? Os soldados, qual que era a função deles? Protegeram o Egito de ataques externos e acabaram com levantes sociais. Então, os soldados cuidavam aí da proteção militar do Egito Antigo, né? Então, tanto da proteção interna, né, para alguma rebelião que acontecesse, como também com guerras externas, ok? Os escribas. Quem eram os escribas? Eles eram os únicos que sabiam ler e escrever. Eles mantinham os registros de tudo que era necessário. Então, eles registravam quantos soldados estavam indo para a guerra, as doações para os deuses, as oferendas para os deuses. Eles organizavam também o livro dos mortos, né, que eram textos que eles colocavam para orientar o morto, né, depois que ele fizesse a passagem. Então, esses aí eram os escribas. Os comerciantes, o que eles faziam? Realizavam comércio e eram responsáveis por trazer mercadorias escassas na região para dentro do Egito. Então, os comerciantes realizavam aí esse comércio, beleza? Os artesãos, o que eles faziam? Eles executavam trabalhos manuais, né? Então, podiam ser barbeiros, ferreiros, tecelões, carpinteiros, barqueiros, né? Então, eles faziam aí produtos com as próprias mãos ou realizavam algum tipo de trabalho dessa forma, ok? E por último, a gente vai ter aí os agricultores e os escravos. Qual era a função dos agricultores? Eles trabalhavam nas lavouras, né, a fim de gerar o sustento, né, a fim de produzir alimento. E os escravos, pessoal, os escravos eles eram prisioneiros de guerra. Então eles eram aprisionados e eles ficavam com serviços pesados, né? Mas a gente vai ver que os escravos tinham até alguns certos direitos dentro do Egito Antigo, ok? Agora vamos ao número 3 aí. A religião na sociedade egípcia era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Existia o deus do sol, da agricultura, dos mortos, entre tantos outros. Cada cidade-estado do Egito Antigo tinha o seu deus protetor. Pesquise no livro didático ou na internet e em seguida preencha a tabela listando quais eram os principais deuses do Antigo Egito e sua função dentro da sociedade. Como eu falei para vocês, eles eram politeístas, né? Uma característica interessante dos deuses egípcios é que eles sentiam emoções, né? Eles interagiam entre eles com assassinatos, casamentos, né? A gente vai ver um pouco das histórias aí desses deuses. Então tem um quadro, vocês vão colocar o nome e a função de cada um desses deuses. Eu trouxe alguns deuses, mas vocês podem pesquisar outros aí. Existem, né, vários outros deuses egípcios. O primeiro, pessoal, que eu trouxe para vocês foi o Ra, ou Amon-Ra. Ele seria o responsável pela criação do mundo, né? Então Amon-Ra, ou só Ra, ele seria o responsável pela criação do mundo. Ele é representado aí com o corpo de um ser humano, né, e a cabeça de um falcão. E observa que em cima da cabeça dele tem como se fosse um sol, né? Isso é importante porque depois a gente vai ver que tem um deus que parece muito com ele. A gente vai ter também o Osíris. O Osíris, ele vai ser aí o primeiro faraó do Egito,
né? E ele é o deus do julgamento e da vida após a morte. Vai ser ele que, segundo os egípcios, julgava se a pessoa tinha sido uma pessoa boa ou tinha sido uma pessoa ruim. Né, em vida, eles acreditavam que existia uma balança e que era pesado o coração da pessoa e uma pena. Se o coração da pessoa fosse mais leve que a pena, significava que ele ia ter direito a retornar aí ao seu corpo, e se não, ele teria que sofrer as consequências, ok? O Osíris é quem cuidava desse julgamento. A Ísis, pessoal, a Ísis, ela era esposa e irmã do Osíris, né? Então, ela era a deusa da fertilidade, do amor e da magia. Ó, professor, você falou que ela era a irmã e a esposa? Isso, né? A gente vai ver que na mitologia egípcia você tinha muito isso, né? Irmãos que brigavam, irmãos que casavam, isso para eles era comum para os deuses, ok? Ela aí representada, né, com o corpo de mulher e essas asas aí. Agora o Sete, o deus do caos, das guerras, da escuridão, da inveja e da traição. Então o Sete, ele seria responsável aí, né, por essas coisas ruins, né, a guerra, a escuridão, a inveja, a traição. Inclusive, ele teria matado o próprio irmão, que é o Osíris. Então, esse aí é o Sete, beleza? Pessoal, o Horus, o deus dos faraós e das famílias. Né? O Horus, ele seria filho de Ísis e Osíris. Né? Tanto é que ele parece lá com o Ra, né? Só que é diferente a cabeça dele. Ele teria lutado contra o Sete pelo trono do deus principal do Egito, né? O deus que tinha matado o pai dele, ok? E do lado aí a gente tem o Anubis, que ele é o deus dos mortos e dos doentes. Seria Anubis que conduziria, né, as pessoas no seu julgamento lá depois que elas morressem, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Por favor, os meus alunos mandem as atividades pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou aí da aula. E até a próxima. Muito obrigado, até mais!